Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero voltar a falar de psicanálise, né? Eu estou aqui então acompanhando texto a texto do grupo que está pelo menos por enquanto assim denominado, né? De primeiras leituras psicanalíticas, e o texto que a gente aborda hoje é um texto cujo título é Psicanálise, Pesquisa e Universidade. Esse é um texto bastante importante, um texto muito bem escrito, muito bem fundamentado, né? E sobre um tema que é bastante polêmico na atualidade, né? Porque algumas pessoas têm aparecido por aí dizendo que psicanálise não é ciência, né? E pior que isso, né? Não só dizendo que não é ciência, mas dizendo que é uma pseudociência, né? Dizendo que a psicanálise é uma espécie de técnica para iludir as pessoas, né? Que a despeito de prometer possibilidade de cura, não cura nada, né? Uma espécie de charlatanismo. E claro que a psicanálise não é nada disso, né? Mas as pessoas estão dizendo, claro que as pessoas podem dizer o que elas querem dizer, mas é importante também mostrar a falta de fundamento para esse tipo de afirmação, né? Não basta dizer que o que elas estão falando é besteira, é preciso dizer por que o que elas estão dizendo é besteira, e eu acho que uma das possibilidades de enfrentar esse problema é tratar do conteúdo que aparece nesse texto aqui, e ao longo da minha exposição sobre o texto vocês vão entender bem o que eu estou falando. Vamos lá então, o texto é de uma dupla, né, duas mulheres, Mônica Medeiros Cotter Macedo, que é professora na PUC do Rio Grande do Sul, e Carolina Neumann de Barros Falcão Dockorn, não sei se é assim que se fala o sobrenome dela, né? Que é psicóloga e psicanalista, e pelo que parece assim, eu posso apenas supor que seria uma orientadora e uma orientanda, né? Ambas são doutoras, né, na área, e como uma é professora e a outra é uma profissional, eu suponho que essa profissional teve a orientação daquela que é professora, mas é só uma suposição, tá bom? Vamos lá, eu vou seguir o texto que tem 6 itens, né? Eu vou uma citaçãozinha para cada item para poder ilustrar. A introdução, eu destaco o seguinte trecho: a fecundidade do legado freudiano permite à psicanálise operar em campos que não apenas aqueles que configuram o exercício clínico de escuta, né? Então, elas estão definindo psicanálise como sendo um campo que é configurado pelo exercício clínico de escuta. Isso é bem interessante, né? Quer dizer, o que faz fundamentalmente um ou uma psicanalista? Escuta, né? Interessante, a cura pela fala, né? Assim foi denominada a psicanálise pelo Freud. E essa cura pela fala pressupõe que alguém escute o que essa pessoa está dizendo, né? Então, se a gente pensar nas primeiras pacientes histéricas do Freud, né? Fundamentalmente essas mulheres estavam adoecendo por falta de fala, por falta de voz, por falta de oportunidade de poder falar. Então, claro que existe um manejo, né? Existe uma técnica para ouvir, existe uma técnica para reagir àquilo que é dito, mas é legal isso, né? Fundamentalmente a psicanálise é um exercício clínico de escuta, né? Tem muita gente na atualidade querendo falar e pouca gente querendo ouvir, né? E não é só querendo, né? Não é só uma questão de querer ouvir, é uma questão de saber ouvir, e ouvir é bastante difícil. Muito bem, então vamos lá. E aí então começa o texto, né? O segundo tópico, cujo título é A Psicanálise, a Ciência e a História. E elas dizem o seguinte, ó: no entanto, Barbelli, né, citando um autor, aponta o fato de que, apesar de empreender uma ruptura epistemológica com o paradigma experimental, Freud não objetivava estruturar suas hipóteses como um conjunto conceitual
metafísico. Quer dizer, está tentando localizar, do ponto de vista teórico, né, a gente usa às vezes a palavra epistemologia, quer dizer, como é que o conhecimento psicanalítico é constituído, como é que se produz conhecimento no campo da psicanálise. Então, o que elas estão dizendo é, a psicanálise tenta se distinguir de dois fenômenos. Por um lado, o experimentalismo, né, que está ligado às próprias origens do campo da psicologia, né? Quer dizer, a psicologia é, inicialmente, experimentalismo, psicologia experimental. A psicologia segue, inicialmente, aquilo que a gente chama de paradigma científico positivista, né? Que, erroneamente, é definido como sendo o único paradigma válido e existente para se produzir ciência, e tudo aquilo que não é produzido a partir do paradigma positivista não seria ciência. Isso é uma maneira equivocada e estreita e estrita de compreender o que é ciência. Ciência é algo muito mais complexo do que isso. Há uma multiplicidade de paradigmas, né? Então nós temos um paradigma que deve ser respeitado, né? Que é o paradigma do experimentalismo, mas nós temos outras formas, e a psicanálise, o que elas estão dizendo é que a psicanálise, a partir de Freud, é constituída, primeiro, por oposição a uma perspectiva experimentalista. Por quê? Porque você está lidando com uma coisa chamada inconsciente, e o acesso a essa coisa chamada inconsciente não é tão simples como outros objetos empíricos, né, que podem se submeter a uma técnica experimentalista. Tampouco Freud, por outro lado, ele pretende trabalhar dentro de um paradigma metafísico, ou seja, ele não está utilizando nem a religião e nem a filosofia, né, porque muitas vezes a filosofia segue um paradigma metafísico. Às vezes a gente fala no campo da filosofia que apenas quando a gente entra no século XX, a gente estaria começando a superar o paradigma metafísico dentro do campo da filosofia, ou talvez, na pior das hipóteses, a gente estaria ali no século XIX, talvez a partir de Nietzsche, rompendo com esse paradigma metafísico. Algumas pessoas discutem se Nietzsche foi o primeiro pós-metafísico ou o último metafísico, enfim. De qualquer forma, na transição do século XIX para o século XX, a gente estaria em vias de começar a superar o paradigma metafísico no campo da filosofia. Então, Freud, no limiar ali, né, século XIX para o século XX, ele escolheu sair do paradigma metafísico, seja ele entendido como filosófico ou religioso. E aí, o que sobra? Ele tem que produzir um novo paradigma, tem que produzir a especificidade desse campo. E por isso que a psicanálise é tão complexa, né? Porque Freud, que era médico, né, por formação, e foi formado a partir de um paradigma positivista, precisa ir além do paradigma positivista, porque o paradigma positivista não resolve os problemas com os quais ele estava tendo que lidar, né? Muito bem, um outro trecho diz: logo a psicanálise, como prática original e inovadora, que explora o valor das palavras e do não dito, interessante, né? Aquilo que é dito e aquilo que também não é dito, os silêncios também são significativos, né? Prioriza o recurso da interpretação. Interpretação, né? Às vezes se usa a palavra hermenêutica, né? Existe um campo da filosofia chamada de filosofia hermenêutica que discute o que é interpretar e como é que se interpreta, né? Você tem algumas expressões filosóficas importantes desse campo, né? Talvez o pioneiro nesse campo filosófico seja Hans Georg Gadamer, né? um filósofo alemão, e talvez uma expressão um pouquinho mais perto da gente, né, tenha sido o filósofo francês que conhecia bem esse campo e discutia bastante filosofia hermenêutica, que foi Paul Ricoeur, né? Elas estão dizendo: a psicanálise prioriza o recurso da interpretação dos produtos de um sujeito de inconsciente cujas vicissitudes pulsionais estão sempre atravessadas pela singularidade, excluindo definitivamente o recurso às ferramentas da empiricidade próprias à verificação experimental. Então,
Se eu for traduzir isso, né, de uma forma um pouco mais simples para quem está começando, né, dentro do campo, quando tratamos do inconsciente, nós não podemos utilizar um paradigma empiricista, experimental, experimentalista, né? Nós fazemos interpretação, e fazer interpretação é um fenômeno um pouco mais complexo do que fazer experimentação, né? Agora, é importante que se diga, mesmo que a gente faça interpretação, isso não fere a dimensão de cientificidade da psicanálise, apenas coloca a psicanálise num campo de cientificidade distinto do campo da experimentação. É importante que as pessoas entendam isso. Vamos lá, terceiro tópico, o caráter da abertura, o rigor e a especificidade da psicanálise. E elas dizem assim, novamente, a letra freudiana dá guarida a uma psicanálise interrogativa, investigativa, criativa, por estar e ser continuamente aberta ao novo. Quer dizer, o fato de Freud não seguir os paradigmas existentes em seu tempo permitiu criar um novo campo. E isso faz com que a psicanálise seja originariamente um saber dinâmico, criativo, inovador. E ela precisa continuar sendo inovadora, né? E isso não torna a psicanálise menos científica ou menos importante do que outras formas de saber, certo? Isso apenas faz com que ela seja distinta de outras formas de saber, né? Então ela tem que continuar sendo interrogativa, como Freud era, investigativa, inquieta, né? Então Freud, médico, tenta resolver a partir do paradigma médico os problemas apresentados por suas pacientes e esse paradigma não funciona, então ele começa a procurar soluções a partir de um outro paradigma científico. E é óbvio que ele consegue resolver os problemas, né? É importante que se diga, né? As pessoas fundamentalmente eram curadas, entre aspas, por Freud, né? Quer dizer, a técnica desenvolvida, a pesquisa desenvolvida, os procedimentos científicos utilizados por Freud eram eficazes. Tanto eram eficazes que pessoas do mundo inteiro iam atrás do Freud, e isso apresentava resultado. E o Freud, claro, apresentava relatos clínicos, né, de observação clínica, de acompanhamento clínico, e isso está publicado, né? É importante que ao invés de ouvir gente falando besteira por aí, que talvez nunca tenha estudado psicanálise, dizer que psicanálise não serve para nada, essas pessoas deveriam se instruir um pouco mais, se informar um pouco mais, né? Quarto lugar, o cenário da universidade e a prática da pesquisa. Olha que legal isso. A importância da razão científica nunca é negada ou menosprezada por Freud. Porém, a evolução do pensamento freudiano não deixa dúvidas de que seu método, sua concepção de razão e de verdade irão adquirir contornos cada vez mais distintos daqueles enunciados pelo cenário positivista e principalmente do campo da psicologia de sua época. Então Freud era questionador, Freud era rigoroso, Freud era metódico, né? E talvez a principal característica de Freud é que ele conseguia escrever de uma forma que a maior parte das pessoas podia entender o que ele estava dizendo, né? Talvez por isso o legado de Freud seja um legado tão persistente até a atualidade, e por isso que todo mundo que estuda psicanálise pode estudar psicanálise a partir de uma ênfase diferente, né? Ou a partir de autores mais contemporâneos, mas sempre tem que passar pelo Freud, ou tem que partir do Freud, ou tem que chegar no Freud, porque Freud continua sendo absolutamente necessário para quem estuda psicanálise, dada a sua genialidade e o seu rigor como pesquisador, como cientista, a sua curiosidade, a sua inventividade, né? É isso. E é claro que pesquisa é feita disso, né? É preciso ter dúvida, é preciso tentar solucionar problemas para que a gente chegue ao campo de investigação acadêmica, científica. Quinto lugar, psicanálise e pesquisa, algumas proposições sobre evidências e estratégias. E ela diz agora, né, citando autoras, né, suponho.
Figueiredo e Minervo enfatizam que a pesquisa com o método psicanalítico na academia ou fora dela é sempre obra de um psicanalista, tornando-se capaz de trazer novidades à própria psicanálise. Portanto, tanto o pesquisador como o referencial teórico podem sofrer importantes transformações, né? Isso é interessante, porque pessoas interpretam a variedade, né, a própria complexidade da psicanálise como falta de coerência, né? O que as autoras estão dizendo aqui é exatamente o contrário. A própria complexidade, a própria diversidade da psicanálise, ela é uma evidência de que esse campo é um campo dinâmico e esse é um campo onde as pessoas continuam procurando soluções para problemas concretos, né? E é isso que se faz em qualquer campo produtor de conhecimento, qualquer campo produtor de ciência, né? Então, ao invés de minar a credibilidade da psicanálise, isso deveria ser aquilo que valida a psicanálise, porque significa que ela é um campo dinâmico, né? Então, se você pegar, por exemplo, um exemplo, as discussões freudianas, do Freud, estão lá nos textos do Freud. Bom, você já tem lá, ainda enquanto Freud estava vivo, você tem lá, por exemplo, alguns conceitos freudianos que estão sendo testados e questionados, por exemplo, por Melanie Klein, né? Uma das pioneiras também dentro do campo. O fato dela estar questionando determinados aspectos da obra do Freud não tira o mérito da obra do Freud, só diz o seguinte: se esse conceito não está funcionando, se a experiência clínica me mostra que esse conceito não funciona de maneira adequada, é preciso então teorizar de novo, é preciso reelaborar o conceito, é preciso observar de novo a prática clínica, né? Então é importante que a gente tenha essa compreensão e essa percepção, né? Eu gosto dessa afirmação de que pesquisa psicanalítica é feita por psicanalista. É óbvio que isso aqui não é uma afirmação que procura produzir uma reserva de mercado, só psicanalista pode produzir, né? A própria autora começa no texto a dizer, não, existe pesquisa sobre psicanálise, que é uma pesquisa feita por pessoas que estão fora do campo. Mas pesquisa psicanalítica é produzida por psicanalista no sentido de que essa pessoa precisa estar envolvida, né? Precisa estar no dia a dia, envolvida com a prática clínica, porque a própria prática clínica interroga os conceitos, interroga a eficácia dos conceitos. Esses conceitos estão o tempo todo sendo colocados à prova no cotidiano. E se eles não funcionarem, eventualmente, ou não funcionarem muito bem, eles precisam ser reelaborados. É assim que as coisas funcionam, né? E por fim, a conclusão, né? É bem legal essa última citação. Nas proposições de Coutinho e Santos acerca da validade das metodologias não cartesianas, se dá o resgate por parte das obras das autoras do alerta feito por físico e epistemólogo Chalmers, né? Epistemólogo britânico, sobre o risco de um conceito único e atemporal de ciência ou de método científico ser usado como poderosa arma de exclusão ou supressão de áreas de estudo, né? Quer dizer, você estabelece um único paradigma e diz ciência é apenas o que está estabelecido por esse paradigma, no caso aqui o paradigma positivista, cartesiano, racionalista, né? E aí você exclui todas as outras formas de conhecimento, né? Que são pesquisas rigorosas, metódicas, né? Científicas. A gente tem que discutir o que é uma ciência. É apenas uma ciência, um fenômeno experimental? Isso é uma concepção restrita do que é ciência, né? Então, ele diz, continuando a citação, Chalmers chama a atenção também para a necessidade de que cada área do conhecimento assuma os critérios de validade no interior dos seus campos, sem abrir mão do rigor e da sistematização, né? Então, o que é pesquisa psicanalítica? Pesquisa psicanalítica é pesquisa que segue critérios validados por quem pratica e pesquisa psicanálise. Se vocês quiserem, o que é pesquisa histórica ou historiográfica? É pesquisa
por quem pratica a historiografia e pesquisa a historiografia, né? Não é alguém que não é do campo, né, que vai chegar e dizer o que é válido para esse campo. Você tem que estar no interior do campo. E você, ao estar no interior desse campo de pesquisa e de trabalho, de atuação, você precisa estar no interior do campo e estar em diálogo com as demais pessoas do interior do campo. Ou seja, o critério de cientificidade é um critério construído e validado coletivamente. E essa coletividade é a coletividade que pesquisa esse tema, né? Então nós temos um caso atual de uma jornalista que não é especialista em psicanálise que está dizendo que a psicanálise não é ciência. Como é que uma pessoa de fora do campo, que não estuda o campo, que não conhece o campo, pode vir dizer o que é válido ou não válido por esse campo, né? Enfim, são coisas que só acontecem nesse mundo contemporâneo, né? Não especialistas opinando sobre um campo de especialidade no qual pessoas que são especialistas, que demoraram às vezes séculos para construir os critérios de produção de pesquisa no interior desse campo, são simplesmente varridas, né? São colocadas de lado, e a pessoa que eventualmente não tem conhecimento nenhum, nem de jornalismo, nem de psicanálise, acaba acreditando na jornalista ou no jornalista porque ele faz um estardalhaço imenso, né? Então é preciso tomar cuidado. Presta atenção que o link de acesso a esse texto está aqui na descrição do vídeo, né? Leia o próprio texto e tire as suas próprias conclusões. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.